Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje tenho a honra de ser veículo de novidades, de boas novas. Estou aqui com Regiane. Bem-vinda, Rê. Obrigada, Ju. Obrigada mais uma vez. Estou muito feliz. Também fico muito contente, principalmente com tudo que você tem para contar aqui hoje, que são muitas novidades, muitas boas notícias, não é? Muitas. Um novo momento. Para quem ainda não conhece você, Rê, quem é você? Eu sou Regiane Coelho Cury, sou fisioterapeuta há 28 anos. Tenho pós-graduação em fisioterapia respiratória em UTI e trabalho aqui em Salto, no Instituto, já há 11 anos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Ótimo. Então, vamos lá. O Instituto é um instituto que está aqui na cidade há algum tempo, não é, Rê? Isso. Há quantos anos o esse instituto nasceu? Dia 1º de abril, ele completou 11 anos. E eu agora, em junho, completo 11 anos, trabalhando com a Paula. É uma história de amor, não é? É uma história de muito amor. Um amor que só cresce, né? Tanto por quem trabalha lá, por quem passa lá ou já passou por lá. Né? É uma coisa que eu sempre falo. Só quem está lá sabe o que acontece dentro do Instituto. É gostoso ver você falar, porque enquanto você fala, seus olhos brilham. Realmente dá para sentir a verdade que você carrega junto com essa jornada desses 11 anos, né? E não só pelo Instituto, Ju, como pela minha profissão, né? Nesses 28 anos, como eu vi a fisioterapia crescer, né? Eu me sinto orgulhosa mesmo pela profissão que eu escolhi. Né? Sim, acho que os profissionais de fisioterapia, não só fisioterapia, enfermagem, nutrição, todas as áreas que antigamente chamavam de áreas não médicas, né? Não, somos não médicos, mas somos a área de apoio que a gente realmente cresceu, investiu em conhecimento, em pesquisa. Né? Então, todo mundo que trabalha junto é equipe multidisciplinar hoje. Sim, eu entendo, me corrija se eu estiver errada, que os profissionais que circundam o médico são tão essenciais quanto o próprio médico pelo fato de estar ali no dia a dia cuidando do paciente, daquele médico também, não é? Na maioria das vezes, a gente está mais próximo do paciente do que o próprio médico. Né? O contato é mais direto, né? A gente encontra mais vezes esses pacientes do que o próprio médico. A gente entra na vida deles mesmo, né? Então, essas áreas não tem como ser diferente do que dessa proximidade do paciente. Sim, eu imagino que deve ser uma grande parceria, né? Ainda mais se o médico tiver contato direto, tem informações relevantes que compõem com aquilo que o médico precisa para poder tratar aquela pessoa, não é? Exato. Não, antes a gente... existia como que eu posso falar? Uma segregação? Talvez. Né? O médico num patamar e os profissionais em outro. Hoje não. Hoje a gente conversa de igual, o conhecimento é o mesmo. Né? A gente se aprofunda tanto quanto as especializações são diversas. Né? Então... Só me orgulho da profissão que eu escolhi mesmo. Sim. E você falando me fez lembrar de um médico que eu tive contato, eu fui atendida muito bem por ele no ano passado, e ainda com o meu problema na coluna, e foi essencial, eu me lembro na época, ele ter lá na clínica dele, né, nesse caso, um fisioterapeuta que cuidou de mim junto com ele. Ele não estava lá, mas o representante dele era aquele fisioterapeuta. Então, eu me sentia segura por isso, né? E eu vejo que com vocês, assim como quando eu passei acho que foram 10 anos atrás, logo no início. Sim, logo no início. Eu me sentia protegida por vocês. Então, eu acho que esse contato, né? Eu não sei como que é esse contato de vocês hoje com os médicos, mas essa proximidade que vocês criam com o paciente, tendo o médico ou não, traz um conforto, porque é um momento delicado, né? Se a gente está passando por uma dor, a gente está passando até uma dor crônica, né? Que a gente sabe que vai ter que conviver com aquilo, ter uma pessoa de confiança faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É o que eu sempre falo sobre o acolhimento,
né? Faz toda a diferença. Essa proximidade com os médicos, ela só vem crescendo mesmo, né? Hoje eu tenho uma dúvida sobre um paciente, eu pego o telefone e ligo, né? Porque eu quero saber, quero me aprofundar para eu poder oferecer o melhor para esse paciente. Perfeito. Né? Então, é uma coisa que talvez nas grandes cidades isso aconteceu há mais tempo, mas hoje no interior é todo mundo no mesmo time, pelo mesmo objetivo, que é a melhora do paciente. É a saúde, né? É a saúde. E falando em saúde, nós temos algumas novidades aqui nessa cidade, né? Sim. Na cidade de Salto, onde fica o Instituto hoje, que está passando por um processo de mudança. Exato. O Transformação. Instituto... O hashtag foi hashtag 11 anos, uma nova jornada. Né? O Instituto agora, a partir deste mês, ele se torna Instituto Saúde em Movimento. Né? E é com muita, muita alegria que eu trago essa novidade, Ju, porque são esses 11 anos trabalhando e entendendo o que acontece ali dentro. Né? Quando eu e a Paula conversamos sobre essa possibilidade, eu só conseguia pensar em tudo que a gente faz ali, né? Em todas as possibilidades que nós temos ali, enquanto profissionais, enquanto pessoas, de crescimento mesmo. E aí veio o nome, né? Qual nome? Porque hoje ele era Instituto Guerreiro, que é o sobrenome dela. E aí, por uma questão, né, por ser sobrenome, a gente, de comum acordo, resolveu mudar. E o nome Instituto Saúde em Movimento tem tudo a ver com o que a gente faz lá. Porque nós temos a parte das atividades físicas, o Pilates, que é nosso carro-chefe, o treinamento funcional, o LPF, yoga, que voltou agora, e todas as terapias. Né? Nós temos psicoterapia, nutrição, fisioterapia em todas as áreas. Então, a ideia, né, é juntar a saúde e o movimento. Hoje não tem mais como a gente não falar de atividade física e qualidade de vida. Uma boa alimentação e qualidade de vida. Né? Um bom sono, mente sã, corpo são. Né? Então, é por isso que a gente trouxe para a pessoa passar na frente do Instituto, olhar aquela placa e falar, nossa, acho que aqui deve ter coisa boa para mim. Né? Sim, e tem, né? E tem. E a gente estava até conversando há pouco, né? Falando sobre uma das especialidades que vocês têm, e que inclusive é você que faz esse atendimento, que calha exatamente agora com esse momento do ano, com essa inverno, época do ano. Né? Sim. O inverno tão temido pelas mães, principalmente. Eu falo com propriedade, tenho um filho pequeno. Como é que você pode auxiliar, o Instituto pode auxiliar mães de crianças pequenas nesse momento agora do inverno? No meu caso, né, dentro de uma das especialidades que eu trabalho, que é a fisioterapia respiratória, eu atendo muitas crianças, Ju. Tem mães que eu posso te falar que antes de entrar em contato com o médico, entra em contato comigo. Porque começa aquela tosse, começa um chiado, começa uma febre, né? Me liga e fala, me socorre, né? E a fisioterapia respiratória, ela é preventiva, né? Ela é curativa, ela diminui tempo de, muitas vezes, antibiótico, né? Porque a gente trabalha tanto a parte de higiene brônquica, que é a parte de limpar, de eliminar a secreção, que é o catarro, né? Quanto na parte de melhorar a condição respiratória da criança. E pode ser um bebê de poucos dias ou até idosos. A fisioterapia respiratória não tem restrição em relação à idade. Né? Semana passada, mesmo eu estava atendendo 2 vezes ao dia um bebê de 2 meses. Né? Então, a gente
traz muito conforto para a mãe e para a criança, para os pais e para a criança. É legal você falar disso, porque muitas vezes a gente, por falta de conhecimento, acaba buscando somente o meio do médico, né? O meio do medicamento. Sim. E nem sempre somente o medicamento vai conseguir ajudar a solucionar aquele problema, não é? Na verdade, elas se complementam. Nós podemos atuar antes de entrar na fase do medicamento, ou se já entrou na fase do medicamento, a gente pode encurtar esse tempo do medicamento. Entendeu? E é muito comum, né, de mães falar assim, não aguento mais dar antibiótico pro meu Não filho. aguento mais. Isso ajuda, então? Muito, muito. Porque a partir do momento... É lógico que todo antibiótico, né, para o antibiótico fazer efeito, ele tem o tempo, né, necessário, se são 7 dias, 10 dias, 14 dias, enfim. Uhum. Mas ele acelera o processo. Então, você precisa tomar a medicação aquele tempo, só que a melhora, ela vem antes. Tá, então, não significa, gente, que fique muito claro aqui, tá? Que Exato. a gente não está falando para não tomar medicamento, para não ir ao médico. Nenhum. É que eu acredito que vai fazer com que os sintomas se desapareçam minimizem antes mesmo de você terminar seu tratamento. Exatamente. E continua e finaliza o tratamento, né? Exato. Tem que completar. Começou com antibiótico, tem que ir até o fim. Mas se não entrou, a gente consegue segurar antes. Legal isso. Entendeu? E como que é esse processo, Rê? Eu nunca fiz isso, nunca precisei fazer em meu filho. Como que da funciona? Fisioterapia? É. São manobras específicas, né? São manobras Você manuais. manipula ali a criança ou o adulto que seja. Tem a manobra senta, tem a forma de estimular a tosse, de fazer a higiene brônquica toda. Às vezes, dificilmente em casa, mas às vezes acontece da gente precisar usar um aspirador, né? Então, a tecnologia hoje tem aspiradores sensacionais, né? Sim. Minhas filhas já são maiores, né? Mas hoje tem alguns sensacionais que você utiliza, limpa mesmo toda aquela... O importante, Ju, na fisioterapia, quando a gente fala de higiene brônquica, né? É trazer esse catarro para cima, trazer essa secreção para cima e ficar fácil de eliminar, porque a secreção, ela ocupa espaço de ar dentro do pulmão. E por isso que a criança fica cansada, e por isso que traz o chiado. Então, a fisioterapia, ela entra... Às vezes, a criança ela não tem a consciência corporal para conseguir expelir aquilo sozinha, é não isso? Não consegue. E aí você somente acaba se for ensinando. bebê. Então, a gente tem a técnica senta para estimular a tosse da criança. Né? A criança não consegue expectorar, mas ela vai engolir, vai sair nas fezes. Então, só tem benefícios a fisioterapia respiratória. Muito bacana, eu Só desconhecia, realmente, não é balela, tá? Eu desconhecia isso. Tenho vários pediatras agora que já sabem, né, que já me indicam, já tem meu contato lá no consultório, que já me passam a falar... pode falar com a Regiane que se a pessoa não pode ir no consultório, lá no instituto, eu vou até a residência. Ah, que bacana. Então tem várias formas, o que não pode é ficar sem cuidar dos babies. Com certeza. Não, achei super interessante quando você mencionou isso. Falei, vou trazer, porque para mim é algo que eu não tive contato, deve ser também para outras tantas pessoas, né? Muitas pessoas. E acaba ajudando, porque não sofrem tanto, né? Quando estão passando por uma gripe, tem bronquiolite. Bronquiolite, muito comum, né? Muito comum. E às vezes os pais só começam a ter contato com a fisioterapia respiratória dentro do hospital. Porque uma criança com bebê com bronquiolite, ele interna... Né? E ali no hospital sempre tem fisioterapeuta respiratório. Sim, é muito comum mesmo no hospital, né? Muito. Então as pessoas não precisam se restringir a chegar nesse momento hospitalar. Não. Pode buscar antes. Antes. Maravilhoso. E partindo para outras especialidades aí, dentro das novidades do Instituto, vamos falar o nome novamente? Instituto Saúde em Movimento. Saúde em Movimento. E o que mais tem de saúde, da área de saúde, rede, novidade? Dentro da fisioterapia, nós temos a reabilitação como um todo, né? Reabilitação ortopédica, que são as tendinites, lesões pós-fratura, lesão de tendão, enfim. Reabilitação ortopédica no geral. A parte neurológica, né? Nós temos uma fisioterapeuta que trabalha com a parte de fisioterapia neurológica. Fisioterapia
pélvica. Na fisioterapia neurológica, quando é que o paciente precisa buscar? Em que casos? Que situações ela Ju, atende? normalmente são os AVCs, né? É o mais procurado, né? Nós temos uma paciente com esclerose múltipla, né? O que acontece, por exemplo, com os idosos, né? A senilidade, né? O envelhecimento traz muitos prejuízos cognitivos e neurológicos, né? Em termos de coordenação, de equilíbrio, né? De força. Então, a fisioterapia neurológica, ela atua dessa maneira, auxiliando e ajudando na reabilitação, trazendo, às vezes, um trabalho de consciência corporal, de recuperação, de reabilitação mesmo, de uma perda de função, né? Então, a fisioterapia neurológica atua dessa maneira. A fisioterapia pélvica, né? Que é uma área que ela não é nova, mas ela vem crescendo bastante. Pode ser utilizada tanto para mulheres quanto para homens, né? Ah, que interessante. As mulheres usam muito na gestação, né? Tem muita mulher que quer fazer um trabalho para o parto normal ou parto natural, né? Faz um trabalho com a fisioterapeuta pélvica. Um homem que fez uma cirurgia de próstata, por exemplo, recorre incontinência urinária, tanto para homem quanto para mulheres, né? Então, é o que eu falo, o leque de opções dentro da fisioterapia cresceu muito. E qual que é o benefício da pélvica nesses casos? Por exemplo, a mulher que está na gestação, que quer ter um parto normal ou natural, ou então a pessoa que já passou pelo parto, está no momento do pós. O que ela ganha fazendo esse tipo de fisioterapia? Na fisioterapia pélvica, ela vai trabalhar toda a parte muscular, a musculatura intrínseca mesmo. Musculatura de períneo, né, de glúteos, trabalha toda a questão da mobilidade do quadril, né? Então, ela prepara mesmo, porque tem a pelvis, a nossa pelvis, durante a gestação, ela é preparada para quê? Ela se afasta para o feto passar. Uhum. Então, é nesse auxílio que a fisioterapia pélvica atua. E o que a mulher tem de benefício para ela em si? Ela ganha mais segurança? Mais segurança, mais conforto, mais rapidez no pós, né? Seja o pós de cesárea ou pós de parto natural, ou mesmo o normal, né? Que não é sem anestesia, o normal. Uhum. Então, ela tem muito mais segurança, né? Então, ela não tem só o médico obstetra acompanhando ela. Ela tem um fisioterapeuta que acompanha ela em todo o período gestacional. Interessante que você falou sobre a cesárea. Também ajuda na recuperação da cesárea? Recupera porque não é a minha área, tá, Ju? Mas tem toda uma parte de kinésio. Sabe aquelas kinésios, aquelas fitas que as atletas... aquelas fitas coloridas, isso, né? Para colocar, para diminuir edema, entendeu? Tem muita coisa. Muito interessante isso. Eu tenho uma cunhada que teve bebê recentemente, e fui fazer uma visita a ela, ainda no hospital. Ela falou, ai, minha barriga ainda não voltou. Eu falei, calma, cunhada. Então, nesse caso, a fisioterapia pélvica também se encaixaria. Também se encaixa. Tem uma outra área da fisioterapia que nós temos lá no Instituto, que é a fisioterapia vestíbulo-coclear. Que diferente. Essa é novidade para mim mesmo. É uma reabilitação, na verdade, que é muito utilizada para quem tem labirintite, vertigem, tontura. Ela trabalha toda a parte de equilíbrio e coordenação com exercícios, com técnica específica para isso. Entendeu? Que fantástico. É muito bacana o trabalho. Os resultados são incríveis. Porque é muito comum, eu imagino, né? Você falando, eu fiquei lembrando da minha mãe. Olha com seus exemplos, né? Fiquei me lembrando da minha mãe. Ela mexeu, dá uma crisezinha nela de labirintite.
E aí, depois de um tempo passa, um tratamento com esse Tem um tratamento específico, e o que é legal, que a pessoa, depois do tratamento, ela tem condições de continuar fazendo em casa, leva a lição de casa, né? Então, ela aprende os exercícios, a gente diminui muito o índice de queda dos idosos, né? Que é um risco altíssimo, né? Com esse tipo de reabilitação. Muito legal isso, porque pensando, né, em pais idosos como eu tenho, o risco da queda é gigante. É gigante. Não somente pela queda, pela consequência. Pela consequência. E a gente fala, caiu quando tá numa certa idade, alguma coisa acaba quebrando, né? Então, se a pessoa acaba fazendo esse tratamento para labirintite, ela diminui esse risco. Diminui esse risco. Fantástico, eu não conhecia essa técnica. Nós temos acupuntura, né? Eu sou muito fã da acupuntura, Ju, muito mesmo. Eu particularmente também gosto bastante. Porque eu não sou a pessoa do medicamento. Então, eu começo com uma cefaleia, já falo, nossa, acho que vai bem uma agulhinha. Se eu tô num período mais agitada, então, porque a acupuntura, ela age tanto na parte emocional quanto física, né? Uhum. Então, resultados sensacionais. Sim, e tem questões que nem sempre somente o medicamento em si vai suprir aquela necessidade. E a acupuntura, eu não vou falar aqui como leiga, né? Eu acredito que ela vai direto ao ponto do causador, né? Sim. Aonde que tá em desequilíbrio. E muitas vezes o alívio é imediato, né? O alívio é imediato. E mais uma vez, a gente entra na questão de você diminuir são terapias que auxiliam, né? Você diminui os sintomas, né? Porque a gente sabe, Ju, que medicamento, ele tem consequência, tem sequela, né? Seja no seu rim, seja no seu fígado, seja na parte vascular. Então, se você tem a possibilidade, né? Tá tomando a medicação e ter um suporte para você ir diminuindo essa medicação... É o melhor dos mundos, né? É o melhor dos mundos. Porque realmente, né? Quando você tá equilibrando algo com o medicamento, ele vai causar um dano em outro lugar, acaba gerando um desequilíbrio. E a acupuntura supre, né? Algumas coisas que daí vai diminuindo. Sim. O uso dessa medicação. Muito legal. E falando em melhor dos mundos... hoje, para mim, né, o que a gente oferece ali é o melhor dos mundos. É assim, a Juliana veio para o Instituto e o que a Juliana precisa? Eu tenho aqui para te oferecer, entendeu? Eu tenho toda a parte de cuidado, de atividade física, do corpo mesmo, da mente, né? Não precisa necessariamente ter dores para frequentar o Instituto. Não. A nossa ideia é cada vez desvincular mais da dor, né? É trazer a promoção da saúde, né? Eu quero mesmo me cuidar, eu quero ter um envelhecimento com qualidade. Então, eu tenho isso para te oferecer, né? Eu tenho toda a parte de condicionamento físico, né, que está no auge, para te oferecer, né? A gente tem uma nutricionista sensacional que vai te dar todo o suporte, né? Vai acompanhar você nesse processo. Esse é o melhor dos mundos. Sim, sem dúvida. E isso é um movimento que eu vejo global. Pouco antes a gente gravou aqui um episódio falando sobre treinamento corporativo com 2 profissionais e o discurso delas é exatamente sobre mudança. A mudança já aconteceu, né? As empresas precisam cuidar do pré, né, da saúde mental daquele funcionário para que ela continue tendo os seus resultados atingidos ali. E na nossa vida pessoal, isso também é a mesma coisa. Uma coisa não se desvincula da outra, né? Sim. A gente não precisa estar com dor para buscar algo. A gente pode fazer isso antes, né? Dar um passo prévio a isso.
para que a gente consiga ter a qualidade de vida ali linearmente. A gente não precisa ficar passando dor, passa dor, dor, passa dor. Não precisa ser bombeiro, né? Só resolvendo, apagando os incêndios. Não. Sim. Né? Pelo contrário, se a gente trabalha a longo prazo, porque lógico que não tem milagre, nada acontece do dia para noite, do dia para noite, não. Né? Se a gente consegue fazer isso, né, com uma constância, o resultado vem. Sim. O resultado vem. E com calma, né, Rê? Com calma. Antes de ter uma dor. Então, quando a gente não tem dor e a gente está trabalhando para conseguir, sei lá, um condicionamento físico melhor, passar por um processo de emagrecimento ou de ganho de massa muscular, ou, por exemplo, tratando uma labirintite que não foi uma dor exatamente, não é? Exato. Para conseguir não ter uma dor de uma queda. Exato. Então, é muito legal ter essa oportunidade, né? A gente ainda está passando por esse processo de transição. É um aprendizado, né? A gente está passando, né? A gente está aprendendo a administrar isso. Estamos nos educando para isso, né? E poder fazer isso num espaço onde você é totalmente acolhido, né? Com profissionais que realmente querem o melhor para você. Não tem igual. É um espaço de confiança, né? Eu vejo que não é algo que nasceu hoje. Tem muito tempo aí de experiência, de pessoas que passaram por ali. Todos os profissionais continuam lá, né? Então isso é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Porque é um elo de confiança, é uma parceria que está estabelecida, né? Então, todos estão lá e acreditando no que a gente... Né, nós fizemos toda uma reforma estrutural, sabe? Para deixar o Instituto não só mais bonito, tá bem bonito, mas mais acolhedor, sabe? Antes de começar essa reforma, por exemplo, nós chamamos todos os profissionais e assim, o que você acha que precisa fazer aqui? Né? Então a gente vai fazendo essa troca, né? Vira um lugar de como que eu vou dizer? De um bem-estar comum, né? De um bem-estar comum. Que a pessoa não sinta prazer, não só o nosso cliente, paciente sinta prazer, mas quem está indo lá trabalhar, sinta prazer em estar lá. Nossa, olha que legal esse espaço aqui. Eu me sinto bem, né? Eu me sinto bem. Eu fico hoje lá, Ju, em média 14 horas, né? Todos os dias. E eu me sinto muito bem. Eu já me sentia antes, hoje mais ainda, né? É importante, né? A gente passa muito tempo no trabalho, né? Principalmente agora, que é esse momento de transição, provavelmente você fica mais, né? Ainda. E ter esse bem-estar de dentro para vocês poderem passar para fora para os pacientes, eu acredito que é essencial, né? Porque se quem está trabalhando não estiver bem, aí as coisas estão caminhando por um lado errado, um lado né? errado, né? Não precisa ter palavra para convencer, né? Não precisa. Você está sentindo isso. Você entra e sente, né? Então, por isso que eu estou te falando que o meu ideal hoje, você falar assim, o que você quer para o Instituto, né, daqui a 11 anos, já que eu peguei ele com 11 anos, né? Eu quero ver ele promovendo saúde, eu quero ver ele cuidando, né, de quem quer ser cuidado, né? Quero que ele traga para as pessoas aquilo que a gente está construindo, que a gente está absorvendo, né, de informações. E que ele leve isso para todo mundo, né? Que ele leve isso para as pessoas, porque a gente não tem para onde correr. Não tem mais. Né? Então tá lá o Pilates, né? Todo mundo se aperfeiçoando, todo mundo a gente faz discussão de caso. Olha, eu tô com um aluno que ele veio hoje sentindo isso, o que você acha? Então a gente vai adaptando, né? Para aquele aluno que chega. Para manter o bem-estar, eu imagino, sem perder a evolução dele, né? Exato.
Exato. É muito bacana isso. Isso eu falo porque eu vi de perto isso acontecer. É realmente muito legal. Vocês têm uma sintonia ali dentro, né? Vocês trabalham em grupo. Parece que trabalha individualmente, mas é um grupo, né? Trabalha em grupo. Fala pra mim, o que muda para o paciente lá dentro agora, nessa nova fase do Instituto? Ju, isso é outra coisa que, no primeiro momento, né, veio aquela... eu acho que o paciente, ele só vai se sentir melhor. Ele só vai se sentir mais acolhido, né? A Paula, ela garantiu isso nesses 11 anos. Né? Ela deixa o legado para o Instituto, que é esse. Né? A nossa missão é olhar para o paciente e cuidar individualmente. E isso sempre foi uma coisa, assim como ela fazia com todo mundo que trabalha, ela fazia com os nossos clientes, nossos pacientes. Então, isso a gente só quer aperfeiçoar. Né? Isso o Instituto Saúde em Movimento quer perpetuar. Né? Então, é o que eu te falei, a pessoa vai entrar e tudo que ela precisar, a gente vai ter ali dentro. Ela não vai precisar ficar mudando, né? Eu vou na segunda-feira aqui, na terça ali, na quarta lá. Porque principalmente, eu imagino, ela estiver passando por um momento sensível ali da vida dela, quanto mais deslocamento e mais pessoas envolvidas e separadamente, Sim. mais desafiador fica, Sim. né? Ontem mesmo eu estava conversando com a Karina, que você conhece, né? Sim, um beijo, Ká. Estávamos nós duas discutindo o caso de uma paciente com a paciente. Né? E é uma paciente que faz isso. Ela faz um tratamento aqui, um tratamento ali, né? Não, hipótese alguma, eu quero, olha, não vai lá porque, sem tirar o mérito, né? Claro. Vem só aqui, a questão não era essa. A questão era mostrar para ela que ela estava dando tantos estímulos para o corpo dela que o corpo dela não sabe mais a quem responder. Qual o estímulo que eu vou responder? Então, não é isso. Né? Então, é hora da gente parar, olhar para isso e traçar objetivos, né? Traçar meta a curto prazo, a médio prazo. Né? Qual é o seu objetivo lá na frente? Então, lá na frente, para chegar lá, a gente vai fazer isso, isso, isso. Então, nós três estávamos conversando e decidindo isso com ela, entendeu? E tem uma coisa que, voltando um pouquinho em relação... não tirar o mérito, né? Nós somos, Ju, posso te falar que dentro das atividades físicas, nós somos 10 profissionais, são 5 fisioterapeutas e 5 educadores físicos, seja no Pilates, no treinamento funcional, no yoga e no LPF. Ao todo, no Instituto hoje, eu acho que nós somos 16 profissionais, né, com a nutricionista, a psicóloga e os outros fisioterapeutas. São 2 homens e o restante somos todas mulheres. Mas a gente até hoje não teve uma confusão lá dentro, isso é importante, porque as mulheres têm um pouco mais de ego, né? E o principal, Ju, eu não tenho receio em te encaminhar um paciente meu falando, nossa, será que se eu encaminhar para ela, esse paciente não vai voltar? Esse paciente vai achar que a técnica dela... Não, porque o que eu quero é que esse paciente tenha o resultado que ele entrou ali procurando. Entendeu? Eu não estou preocupada. Eu estou preocupada com o nome do instituto e o resultado que ele vai trazer para esse paciente. Essa que é a minha preocupação. Entendeu? Esse é o meu olhar, né? É importante saber que a equipe ela tem uma harmonia em relação a isso. Total. Né? Coloca o paciente como centro. Sim. E quem puder compor ali para poder resolver, ajudar a solucionar esse problema. E é sentar, é conversar, é discutir, é trazer pro paciente aquilo que a gente tem de melhor. Sim, sem dúvida. E Rê, fale para mim, o pessoal que já estava como paciente no Instituto, hoje,
o que mudou para esse paciente que já está? O que ele tem ali de possibilidades? Tá. Bom, primeiro, eles todos vieram, assim, todos ficaram muito felizes, né? Todo mundo me abraçando, sabe? Foi muito, essa receptividade foi muito gostosa, sabe, Ju? Porque, querendo, não são 11 anos com outra gestão. É um relacionamento, É um relacionamento de credibilidade, de confiança, apesar de eu estar lá nesses 11 anos. E 100% das pessoas falaram, não tinha outra pessoa para assumir. Eu concordo. Né? Então, isso me deixou muito feliz, muito, muito. Hoje a gente tem o que não tínhamos, né? Essa parte da fisioterapia neurológica, a psicoterapeuta, ela já estava, ela tinha começado, acho que em outubro, mais ou menos, ela continua. Tem uma parte de estética, né, que é legal. O que vocês têm de estética lá? Toda a parte corporal, né? Tá. Não temos aparelhos, temos só terapias manuais. Massagem, drenagem, modeladora. Ah, que interessante. Né? Então, volto a dizer, ele entra ali e eu estou abrindo um leque para outros profissionais, né? Eu quero agregar mais, por conta disso que eu estou te falando, da gente oferecer tudo que o paciente precisa, né? Hoje eu tenho alguns projetos em andamento. Então, por exemplo, eu tenho um projeto com a acupunturista, sou eu e a acupunturista, a Fabiana, que a gente vai trabalhar só com pacientes com enxaqueca. Ah, que bacana. Entendeu? Então, tem tanta coisa, Ju. Então, essas pessoas que... Não, imagino, né? Que você tá aí administrando toda essa transformação, essa transição e abrindo tantas possibilidades, né? Sim. E aí eu pergunto no sentido de... Existem... como que vai funcionar isso para fazer a contratação de tantas possibilidades, né? Eu vou ter um guia, você vai fazer uma consulta comigo antes, quando eu chegar lá, você fala, Ju, olha, esse mês aqui você vai fazer isso, mês que vem você vai fazer aquilo, é um pacote ou é individual? Como que funciona isso, Rê? Bom, ótimo tema. A primeira coisa... Quando o cliente entra em contato, a gente procura agendar uma avaliação. Tá. Então, ele vem conversar comigo. E aí, a gente senta, se ele tem exame, ele mostra exame. A gente tem testes específicos para serem feitos. Se ele tem alguma queixa, né? Ou não, né? Então, em cima disso, em cima do que ele traz para mim, é que eu vou falar, olha, eu acho que você pode começar... Passa com a nutricionista, depois você vem para o treinamento funcional. Não, você vai começar no Pilates e depois você vai evoluir para o funcional. Então, a gente decide juntos, né? Orientando sempre aquilo que é o melhor. Não, antes de ir para lá, a gente vai fazer algumas sessões de fisioterapia, né? Então, depende muito do que ele traz para mim, mas a ideia principal é que esse cliente, esse paciente passe comigo, venha bater um papo comigo e individual, né, Ju? Não que o tratamento tenha que ser individual. Por exemplo, ele vai fazer um Pilates numa turma com no máximo 3 alunos, ou treinamento funcional, se for atividade física, com no máximo 4, né? Mas tudo muito personalizado, né? Procurando atingir aquilo que ele precisa. Sim, uma das grandes preocupações que eu sempre tenho, né, por ter uma questão com a minha coluna eu quero que a pessoa que estiver me orientando, ela fique de olho em mim. Sim. Né? No máximo 2, 3 pessoas ali, porque eu tive um histórico de dor, ainda me vem aquela lembrança. Sim. Então, essa segurança me traz o conforto de fazer aquilo, né? Por isso que é importante ele vir, né? Conversar comigo, a gente bate um papo, né? Ele me apresenta tudo. Tem pessoas que têm vários receios, né? Tem outras experiências, né? E apresentar para ele, os custos são variados, né, Ju? Legal. Na verdade,
Depende muito do que é proposto naquele momento, né? Vai fazer só atividade física, vai fazer uma terapia individual. Às vezes ele vem, faz uma terapia manual, né? Uma liberação miofascial, uma terapia crânio-sacral, uma osteopatia. Tem um leque de... Tem muitas possibilidades. Tem muitas possibilidades. A minha primeira reunião com a equipe de marketing, ele falou, eu não sabia que tinha tudo isso no Instituto. E tem muita coisa, tem né? muita coisa, tem muita coisa. É que, muita coisa boa. Por mais que a gente fale aqui sobre as especialidades que existem, eu acredito que cada indivíduo tem uma necessidade e as coisas vão se desdobrando ao longo do tratamento, não é? Que por mais que a gente dê exemplos aqui, somente na prática, começando esse movimento, as coisas vão se abrir, E né? tem uma coisa que eu sempre falo também, né? Qual é a terapia ideal, né? Qual é aquela que o paciente se identifica? As técnicas, falando da terapia manual mesmo, são diversas. Tem aquele paciente que gosta de algo com mais intensidade, ou aquele que gosta de uma coisa mais suave, né? Cada corpo responde de uma maneira. E isso tudo vem das experiências dele. Sim. Né? Então, por isso que tem que ser individual. E essa pessoa, ela pode testar, por exemplo, você fez a sugestão de fazer pelo Pilates, mas aí não me adaptei, existem outros caminhos. Toda vez a primeira coisa, falando da atividade física, a gente oferece aula experimental. Né? Então, a pessoa faz a aula experimental. Tem muita gente que não conhece o Pilates, que nunca fez o Pilates, né? Acha que é só um alongamento, né? Então, faz uma aula, pode fazer aula experimental em todas as atividades, por exemplo. Né? Legal. Então, se é aquilo que é possível para ele naquele momento, às vezes não, né? Às vezes não é possível naquele momento, mas se é possível, ele pode conhecer. Entendeu? Legal isso, ter essa abertura de conhecer, porque às vezes a pessoa tem um preconceito, né? Vamos usar o exemplo do Pilates de novo. Ai, Pilates é coisa de senhora. Sim. Vai fazer. Vai fazer. Que conforme a gente vai pegando o ritmo, os exercícios vão aumentando a complexidade, não é? E aí nem sempre é tão fácil. Vai avançando, né? A gente começa o Pilates para iniciante, né? Intermediário, avançado. Então, tem que ser assim, tem que existir uma evolução. Sim. Né? Senão a pessoa também, o resultado, ele não vem. É verdade. Né? E no Pilates, principalmente, né? Que o esforço vem da consciência do corpo, né? Na maioria, no aparelho a gente tem o Pilates, o Mat Pilates, que é com a bola, que é no solo, né? Mas o nosso carro-chefe são os aparelhos, né? São os aparelhos idealizados pelo Joseph Pilates. São molas, cada mola tem uma resistência. A essa resistência soma a sua força, que é diferente da minha, que é diferente da dela, que é diferente da dele. É isso que faz do Pilates ser uma grande jogada, entendeu? Há quem fale ainda que no Pilates a gente não ganha força, que não define. Então, vem no Instituto Saúde em Movimento para saber. Vamos fazer um teste? Propõe um desafio, Rê. Tá proposto já. Vem, faz uma aula e depois a gente conversa. Porque pega. Eu falo porque eu fiz e gente, a dor dali que a gente sente na academia, se fizer o exercício da forma correta, bem orientado, vai sentir também. Naquele, chama exaustão, né, muscular. A falha, a exaustão. Falha, né? Falha. Eu tenho uma aluna que ela faz 2 vezes de Pilates comigo e fazia 2 vezes de musculação. Aí, semana passada, ela falou assim, Rê, eu não gosto de academia. Acho que eu vou ficar só aqui. E eu faço exercício na academia, eu não sinto dor, não sinto nada. Eu saio da sua aula no dia seguinte, eu lembro de você até voltar.
É E isso. é isso. O meu quando eu faço o exercício de abdominal aqui no Pilates, é completamente diferente do que eu faço na academia. É porque Entendeu? muitas vezes a orientação que é recebida, essa atenção que eu mencionei, que é recebida no Pilates, muitas vezes a gente não tem na Sim, academia. não tem. Né? É gostoso ir pra academia também, mas eu não sei, se você tá buscando realmente um resultado, eu acho que quanto mais atenção você tiver ali, mais resultado você acaba tendo. Sim. Sua sim, e por parte também do profissional, né? sim. E aí entra a qualificação dos profissionais, né? Que faz toda a diferença. Né? São todos profissionais que já estão trabalhando há muitos anos, né? Estão lá no instituto há muitos anos. Então, isso faz diferença, porque já sabe, Sim. né? Já sabe qual o caminho. Né? Traçar para cada perfil. Tem uma aluna nossa que ela tem 75 anos, ela vai 4 vezes na semana. Maravilhosa. Ela faz 2 aulas de pilates e 2 de treinamento funcional. Funcional. Então, os idosos também podem fazer treinamento funcional? Podem fazer. Maravilhoso. Podem porque é totalmente direcionado, entendeu? Ele dá aula cuidando daquele movimento, olhando mesmo. Por isso que são turmas pequenas, né? Para garantir a segurança das pessoas também que estão lá, né? Para garantir. Rê, eu adorei todas essas novidades. Não é? Eu também. Eu desejo muito sucesso para essa nova fase do Instituto. Que seja de muita prosperidade, de muitos aprendizados, de muitas coisas boas, você merece. Obrigada, Ju. Obrigada por esse espaço. Estou muito feliz mesmo de trazer essa novidade para você. Ninguém sabia. Em primeira mão, olha que o chique. nome do Instituto. Então, estou muito feliz. Te convido, logo a gente vai fazer uma reinauguração por esses dias. Eu te espero lá. Que realmente a gente quer oferecer o melhor, né? Por tudo isso que eu te falei aqui. Obrigada, viu? Isso, eu que agradeço. Aguardo o convite, vou com o maior prazer. Que bom. E a você que ficou até aqui, muito obrigada. Espero também te ver lá no Instituto. Eu também, espero vocês. Que você tope o desafio que a Rê propôs de experimentar tudo que você quiser experimentar dentro do Instituto. E até o próximo episódio. Até mais.